Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui em Tua casa, Senhor, nesse lugarzinho que o Senhor tem nos dado para nós cultuarmos a Ti, Senhor. Viemos aqui porque precisamos do Senhor e aqui nós encontramos força para nossas vidas, forças para nossa caminhada, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, que ao sairmos dessas portas possamos sair daqui revigorados, Senhor, encorajados para enfrentar o nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um de nós, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Eu desejo ler a Escritura. Nós estamos já nos preparando para viajar para o encontro e creio que nós nos veremos somente daqui mais 15, quase 15 dias, né? Nós vamos ficar uma semana fora. E na próxima quarta, sem ser essa quarta que vem, a outra, nós estaremos aqui, se Deus permitir, né? E nós vamos ter esse culto e vamos falar um pouquinho da palavra, vamos ter um momento de oração. E eu sei que tudo isso vai fazer nós ajudar na nossa caminhada, né? Em São Marcos capítulo 16, versículo 15, nós vamos ler essa escritura, aonde diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Que o Senhor Jesus continue abençoando a porção da sua palavra. Poder se sentar, irmãos. O profeta de Deus, na mensagem Não te enviei eu, o profeta fala sobre essa escritura que nós acabamos de ler. E ele fala alguma coisa que nós vamos meditar um pouquinho, falando sobre sinais. Os sinais seguem ou acompanham aqueles que crerem. Nós somos pessoas que cremos. Amém? Por isso que nós somos crente. A palavra crente é porque crê. Há muitos crentes que não crêem nas Escrituras, mas você é um verdadeiro crente que crê nas Escrituras. E o profeta diz assim, no parágrafo 60, ele disse: se aquele é Deus, se Deus está conosco, onde estão todos os milagres? Você parou para pensar que o irmão Brana faz uma pergunta aqui, dizendo: se Deus está conosco, onde estão todos os milagres? Onde estão todos os sinais que Ele fez? Agora, Ele pode ter tido todos os tipos de sinais e tudo mais, mas esse não era sinais escriturístico. Você tem que ter o sinal escriturístico. Jesus disse, alguns deles disseram: nós temos mais membros e temos uma grande organização, e temos isto, aquilo outro. Nós temos as melhores pessoas, melhores vestidas, e nossas igrejas estão crescendo, nossa organização, nossa denominação, nossos ministros são melhores treinados. Não é este o sinal que Deus está conosco.
Este não é um sinal que Deus está conosco. Não, Senhor, não tem nada a ver com isso. Jesus não disse, eles terão as melhores organizações. À medida que vão crescendo e me servirem, eles terão melhores igrejas à medida que vão crescerem e me servirem. Sabe o que Jesus disse? Esses sinais seguirão aos que crerem. Amém? Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, aí está você. Esses são sinais escriturísticos. Amém? Sim, Senhor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então onde está Ele? Olha só como o irmão Brana vem nos mostrando, e nós vamos meditar sobre isso um pouquinho, para nós ver que nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que Ele está conosco, Ele está em nós, operando as mesmas coisas que Ele operou quando Ele esteve aqui na terra, quando esteve com os discípulos, com os apóstolos, quando esteve com o irmão Brana, e também estar conosco. Amém? Então veja, quando Eliseu seguiu Elias, e ele disse, vou pedir uma coisa, e esta é uma porção dobrada do Espírito que está sobre você. E ele jogou o seu manto, desceu até ali, tirou aquele manto e tocou no Jordão. Olha só o que Eliseu tinha, um manto. Tocou no Jordão e disse, onde está o Deus de Elias? E ele abriu novamente. O Jordão se abriu. Se a igreja hoje, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós temos o direito de chamá-lo e dizer, onde está a promessa que Jesus Cristo fez? Estarei convosco mesmo em vós até a consumação do mundo. Onde está a sua promessa? Deixe-me vê-lo realizar suas obras, diz o profeta. A única coisa que você tem que ser tomado primeiro é a palavra. Amém? A palavra é o que vence Satanás. Primeiro a palavra, não saia por aí tendo um acesso de cólera e crendo que você pode fazer isso. Você tem que voltar à palavra, obter as condições adequadas, você deve crer em sua palavra e agir sobre cada palavra que ele disse para ver as poderosas obras de Deus. Agora recorde, se você simplesmente fizer isso, crer em sua palavra, no que ele disse e então agir nisso, crer nisso, agora você simplesmente não pode chegar e estreitar a mão de um ministro e pegar em um saleiro e aspergir um pouquinho de água em cima de você e dizer, agora está tudo acabado. Dê-lhe a mão direita de companheirismo, e isso não é escriturístico. Os sinais, irmãos, que cumprem, é um sinais escriturístico. Amém? Aleluia. Não, veja só, isso não é escriturístico, dar a mão direita de companheirismo. Isso não é correto, você não pode fazer isso. Você tem que seguir a palavra, você tem que fazer exatamente o que Deus disse para fazer. Isto é o correto. E ele continua dizendo, você não pode dizer, eu creio em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que recebi o Espírito Santo quando criei. Não é assim que a Bíblia diz. Não, Senhor, não é. Você pode crer no que é correto para a vida eterna.
Mas então você precisa ter Deus para selar isso com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu. Não quando você crê, mas depois que você crê, você recebe. Depois que você creu, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa, diz as Escrituras. Depois que você creu. Aleluia. E isto é correto, mas primeiro você tem que crer nisto e agir nisso. Aqui está um ponto fundamental, irmão. Você crê na palavra? Todos nós cremos, mas nós temos que agir. Amém? Não é simplesmente crer, mas agir. Veja, você não pode dizer, existem muitos simpatizantes que dizem, a Bíblia está certa. Sim, irmão Brana, creio na Bíblia, que a Bíblia é correta. Mas você sabe, eu não sei. Aí está você. Aí está você exatamente como um bode, o profeta diz, batendo sua cabeça, você sabe, apenas. Mas tudo bem, você sabe, nosso pastor não crê nisso. Tudo bem, mas eu não creio que isso possa ser feito. Aí está você novamente, você nunca verá isso ser feito. Você tem que agir, você tem que fazer algo. E quando você toma a promessa de Deus e sabe que isto é a promessa de Deus e age nisso, você verá os poderosos milagres de Deus retornando para a igreja do Deus vivo. Isto é correto. Agora pense nisto, amigos. Como poderia Deus mentir? Se a Bíblia diz que esses sinais seguiriam aos que crerem, e você é um crente, Ele não pode mentir. Aleluia. Veja só, você crê em uma igreja? Quando minha mãe estava morrendo outro dia, Mombrana falando da sua mãe, ela disse que para a Dolores, que é minha irmã, somos em 9 meninos e uma garota. Era a família do irmão Brana, né? E Dolores era a mais jovem. E ela disse, Dolores, você é minha caçula. Você me amou e me ajudou. Veio e lavou as coisas para mim e cuidou de mim, desde que eu fiquei velha. E disse, Billy, você é meu primogênito. Disse, você me alimentou, observou se eu não estava passando fome. E bem lá atrás, antes que seu pai morresse, 15 ou 20 anos atrás, e disse, você sempre cuidou de mim. E observou se eu tinha alimentos, gás e tudo mais. Sempre cuidou de mim. E eu disse, Billy, você tem sido um guia. Aleluia, você tem sido um guia espiritual para mim. E eu estou feliz e eu quero tanto ir para casa que não sei o que fazer. Olha que descanso estava no coração da mãe do profeta, né? E veja só, eu quero tanto ir para casa e não sei o que fazer. Então eu me coloquei ali e disse, mamãe, a senhora sabe que o nosso alicerce foi católico. Portanto, quando eu era um garotinho, aquela voz falou comigo e disse, nunca fume, nunca beba ou coisa assim. Há uma obra para você fazer quando crescer. E eu fui até a igreja católica para descobrir. O padre disse isso, ele disse, sabe, nós somos a igreja, nós somos o corpo de pessoas e Deus está em sua igreja. Bem, então pensei, isto não está certo. Tantas diferenças, tenho que ir ver aqui em outros que dizem. Eu fui aos luteranos e eles disseram, não, nós somos a igreja.
E eu descobri que a igreja era o corpo de pessoas que havia sido chamadas. Bem, os luteranos apontavam para um lado, os católicos para outro, os batistas para outro, os metodistas para outro, os presbiterianos para outro. E eu não pude colocar a minha fé naquilo. Qual é a igreja? Qual deles tinha algo que soava correto? Você sabe o que eu fiz, mamãe? Eu fui diretamente para a Bíblia. Aleluia! Que coisa boa, né? Aonde Deus, o Espírito Santo dirigiu diretamente para a Bíblia, que toda palavra do homem seja mentira. E ele leu isso, e a minha palavra verdadeira. E eu segui aquela Bíblia exatamente como ela disse, e obtive os mesmos resultados que eles obtiveram lá atrás. São os mesmos resultados. Deus tem que manter a sua palavra, e isso é correto. Se apenas crermos nela, obedecermos a ela e aceitarmos e agirmos em cima dela, então temos resultados. Você pode estar doente, você pode estar enfermo. Se você crê na palavra e realmente você tem um sinal de Deus, que é a palavra de Deus, e você agir em cima dela, crer exatamente, você recebe a sua cura. Aleluia! Tudo isso vem para você. Noé tinha uma promessa de Deus, que Deus quem falou com Noé. Mas Noé, antes que ele pudesse ver o poderoso milagre de Deus, ele teve que trabalhar na arca. Amém? Tem coisas que nós temos que fazer. Amém? Isso mesmo, tem coisas que nós temos que fazer. Ele teve que construir a arca seguro em uma palavra, conduzindo as tábuas, dissolvendo o pinche, derramando na madeira. Ele tinha que deixar a arca pronta, sendo que aquilo soava como uma loucura para todos. Mas o que ele estava tentando fazer? Aprontando aquilo de qualquer modo. Por quê? Deus falou com ele. Aleluia! Oh, irmão, que coisa maravilhosa. O porquê você luta para estar certo de Deus, se aprontar para ir embora? É porque Deus falou contigo. Aleluia! Graças a Deus, você está agindo. Talvez ele tenha trabalhado naquilo por mais de 120 anos, construindo a arca. Ainda não havia nenhum sinal de qualquer outra coisa, mas ele estava seguro na palavra. Ele estava agindo de acordo com a sua comissão. Amém, diz o profeta. Irmão, aqui dá para nós entrar em tantas coisas, mas que Deus nos ajude a nós estar seguro naquilo que nós recebemos de Deus. Isso já é o suficiente para nós. Amém. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a cada criatura, haja conforme sua comissão. Veja o que Deus faz, atue em sua comissão. Esses sinais seguirão os que crerem. Haja segundo a sua comissão. Você diz: eu recebi a palavra. Você recebe oração, e o Espírito Santo prometeu cura. E então não importa quanto tempo isto leva para chegar, continue agindo em sua comissão. E olha aqui o que o irmão Brana diz: isso daqui nós temos que agarrar isso. Isso aqui é o que nos dá a vitória. Haja como que você já estivesse curado. Você recebeu oração a seu favor? Então comece a testificar. Comece a agir como que você crê realmente. Não haja como um incrédulo, mas haja como um crente.
O profeta diz: haja como que você já estivesse curado, dando louvores. Essa é a verdadeira fé de Abraão. Abraão recebeu uma promessa e ele andou já como que já tivesse recebido. Mesmo que levou 25 anos. Mas ele saiu já vivendo como que ele já tinha recebido. Você pediu oração, oraram por você, então daquela hora em diante confie em Deus e comece a dar louvores a Deus, testificando a sua cura. Quanto tempo vai levar? Não sei quantos dias, ainda estarei doente, mas eu já estou curado, eu já estou liberto. Aleluia! É a essa forma que o profeta de Deus nos ensina. Ele disse assim: haja conforme, como que já estivesse curado, dando louvores. Apenas siga em frente. Você diz: bem, irmão Branham, eu não recebi o Espírito Santo ainda. Aceite a promessa e continue agindo. Agora apenas não diga que você recebeu isso, porque você disse isso. Isso não funciona. E se os discípulos, depois que eles terem dito, ou Jesus dito a eles, Jesus disse: para subir ali em cima e esperar. Eles tinham que subir e esperar. E vai enviar a promessa sobre vós. E cerca de 9 dias, talvez Mateus ou algum deles, ou digamos talvez Felipe, ele subisse e dissesse: Pedro, não crê você que já recebemos? Não crê você que já tenhamos? Porque veja, ele nos comissionou para subir até aqui e esperar, vem? Nós temos estado aqui por 9 dias, e você sabe, outro dia eu tive um sentimentozinho, de talvez ele já nos deu. Creio que é melhor aceitarmos isso pela fé e seguir em frente. Olha a resposta: não, Senhor. Eles permaneceram ali e esperaram até aparecer a evidência. Eles foram para ali e permaneceram até que viram algo que eles podiam segurar e dizer: é isso. Porque eles tinham a evidência escriturística. Os irmãos estão entendendo o que o irmão Branham está dizendo para nós? Os sinais têm que ser sinais escriturísticos. O irmão Branham vai falar aqui, nós vamos logo encerrar, porque nós temos um períodozinho de oração. O irmão Branham vai falar sobre Elias. Elias, lá no monte, ele tinha sinal escriturístico, que Deus é um Deus de fogo consumidor. Por isso ele desafiou os Baal. Você tem sinal escriturístico, irmão, para receber o que você precisa. Aleluia! Oh, veja o que o profeta diz: eles permaneceram até que viram algo que podiam segurar, dizer isto. Eles tinham uma evidência escriturística, como eles sabiam que obter. Isaías disse em 28, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, assim por lábios gaguejantes e por outras línguas falará esse povo, o qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e é o refrigério. Porém não quiser ouvir. Em Joel 2:28 disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vós filhos e vós filhas profetizarão, e vós velhos terão sonho, e os jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Eles estavam esperando algo acontecer, e eles puderam olhar e ver os sinais se cumprindo. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vejamos o que ele prometeu. Vamos permanecer com isso até isso chegar.
Noé foi construindo a arca, segurou nisso, pregando o tempo todo de pé na porta da arca. Pregando para eles, construindo e pregando para eles. Este é o verdadeiro profeta de Deus de pé na arca. Jesus Cristo disse: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Veja, simplesmente continue construindo, golpeando em todas as partes que estiver, abrindo cada buraco. Não deixe o diabo se colocar em parte alguma. Não, Senhor, fique bem na porta e pregue. Fique bem na porta da arca e pregue. A arca, a porta, Cristo é a porta da arca. E ele disse: eu sou a porta do aprisco. Então fique bem ali e pregue. Noé, antes dele ver os milagres de Deus e saber que ele era Deus, ele viu a promessa primeiro. Pegou a promessa e segurou nela e agiu na promessa, até que viu o poderoso milagre de Deus. E o profeta diz aqui, falando sobre Moisés, ele fala sobre Moisés, fala sobre Elias, e ele diz aqui, se Deus te dá uma evidência do Espírito Santo, como ele apareceu a Moisés, em fogo ali atrás, e ele o fez saber que ele é Deus, então você deve. Se você viu Deus curar os outros, Moisés lançou sua vara no chão e transformou em serpente. Ele sabia que ele faria isso novamente. Ele sabia que era Deus o que fez uma vez, e Deus podia fazer novamente, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, exatamente como o profeta disse a Gideão: o que Deus dos vossos pais, que vos tirou do Egito e trouxe todos aqueles milagres e coisas, ele fará isso correto. O Deus que curou o enfermo é o Deus que te cura hoje. O Deus que deu o Espírito Santo lá atrás é o Deus que te dá. O Deus que curou o Rati de câncer, deitada morta na fila, te curará. Claro, ele é Deus, e isto é tudo. Se você esperar ver seus poderosos milagres, seu poder, então aceite-a primeiro e haja sobre isso. Moisés agiu primeiro, então ele viu o poderoso milagre de Deus. Quando Deus lhe disse para andar em direção ao mar, ele teve que ir em direção ao mar para ver os poderosos milagres. Seja o que for que ele fez, ele teve que obedecer a Deus para ver os poderosos milagres de Deus. E é isso que devemos fazer. Elias, ele subiu ao topo da montanha e chamou ali, disse: veja, quem será Deus? Olha o desafio que Elias fez para aquele povo de Baal. Levou lá no topo da montanha e disse: quem será Deus? Que aquele que Deus que responder através do fogo seja Deus. Porque ele sabia que Deus é um fogo consumidor. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus. Deixe o Deus que o tem fogo responder. E Baal, o povo lá, ficou assim pensando: não, vamos fazer esse teste mesmo. Disseram: é uma boa ideia, nós subiremos até lá. Ora, ele não estava com medo que aqueles pagãos tivessem alguma coisa. Quando eles foram chamar Baal e se cortaram, e agiram, e pularam no altar, você imagina aquele monte de gente,
E Elias sozinho lá. Todos aqueles profetas de Baal, aquela gente toda. E Elias esperou eles agirem através de Baal. E eles gritaram, e o profeta diz que eles se cortaram, eles pularam no altar e simplesmente andavam de um lado para o outro dizendo, veja só, pulando, e Elias lá simplesmente olhando e dizendo, chame um pouco mais alto. Olha, acho que o Deus, ele está dormindo. Mombrana diz, olha, talvez se ele se sinta importunado, talvez ele esteja tirando um cochilo, ou talvez ele foi pescar esse Deus de vocês, ou algo assim, diz o profeta. Você sabe, grite mais alto. Você imagina o quanto aquele povo gritou para Baal? Ele sabia onde estava firmado. Elias sabia. Sim, Senhor, um homem que sempre esteve em contato com Deus e tinha uma comissão de Deus. Então todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso dele, porque ele sabia onde estava firmado. Com certeza andando de um lado para o outro. Então o que ele fez? Ele colocou o sacrifício na hora da oferta do entardecer. Rolou as 12 pedras para mostrar o companheirismo. Todas as 12 tribos de Israel. E ele foi até ali e disse, Senhor Deus de Abraão, Israel, chamou pelo nome de príncipe, Deus de Israel, seja conhecido que tu és Deus, e eu sou teu profeta. E eu tenho feito tudo isso na tua palavra. Aí está você, o que é isso? Ele estava agindo em sua palavra. O que aconteceu? O fogo caiu, sim, Senhor, e consumiu o sacrifício. E ele viu todas as pessoas viram a poderosa obra da mão de Deus quando ele agiu por sua palavra. Se você for agir, haja pela palavra de Deus. E você verá os milagres. Você verá Deus operando, fazendo as coisas acontecer na sua vida. Aleluia. Você tem sinais escriturísticos. Nós temos em nossas mãos. Mas nós temos que agir. Amém? Oração significa orar. E ação. Temos que agir também. Amém? Vamos ter um momento de oração. Se você quiser vir ao altar, dobrar seus joelhos, orar a Deus. Se você quer ficar sentado aí, vamos ter um momento de oração. Entregar nossa vida a Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. E você será recompensado por Ele. Aleluia. Pai celestial e Deus eterno. Como é bom, Senhor, nós meditarmos a Tua palavra, ver o que o Senhor fez através dos profetas, Teus servos, dos apóstolos, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ainda age através dos Teus filhos, aqui, Senhor, nesse lugar, nesse tempo final que estamos vivendo, o Senhor ainda age, Senhor. Oh Deus, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações rendidos ao Senhor, Pai, crendo que o Senhor nos dará força para nós seguirmos adiante, Senhor. Pai, aqui está essa pequena igreja, Senhor, aonde nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar e para entregar a Ti os nossos problemas, nossas dificuldades. Reunimos aqui para agradecer os feitos que o Senhor fez por nós.
E nesse momento nós lembramos de todos os nossos irmãos, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para nós termos companheirismo juntos. Esse humilde ministério, Senhor, que o Senhor tem confiado essas pessoas, Senhor, para nós ajudar naquilo que precisa. Que o Senhor nos dê força, Senhor, que o Senhor nos dê graça. Eu lembro, Senhor, de todos os nossos irmãos do campo, todos os irmãos aqui em Passo Fundo, Senhor, aqueles que estão aqui nesta noite. O Senhor sabe os seus motivos e objetivos, e nós o entregamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor o abençoe a cada um, Senhor. Lembramos dos nossos irmãos ali em Erechim, Senhor. Cada um deles nós colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor o ajudará, Senhor. Talvez estejam passando por alguma dificuldade, mas o Senhor supre as necessidades, Senhor. Lembramos dos nossos irmãos ali em Carazinho, Senhor. Ajuda cada um deles, Senhor. Ali, Senhor, em Trindade do Sul, colocamos nossos irmãos diante do Senhor, pedindo uma bênção especial sobre cada um deles, Senhor. Que eles também possam agir pelas Escrituras, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor fará um milagre na vida deles, Senhor. Lembramos também nesse momento nossos irmãos ali em Chapecó, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. Eu lembro de cada família nesse momento, Senhor. Que o Senhor o abençoe, Senhor. Lembramos ali em Curitibanos, nossa irmã, Senhor, que também precisa das nossas orações. Que o Senhor dê graça e força à Tua serva, Senhor. Nossos irmãos ali em Lages, Senhor, entregamos em Tuas mãos cada um deles, Senhor. Aquelas famílias estão diante do Senhor, Pai. Abençoa também nossos irmãos em Caxias do Sul. Eu lembro nesse momento em oração, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Senhor. Eu oro também, Senhor, intercedemos, Senhor, nesse momento, nossos irmãos ali em Gravataí, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai. Abençoa nossos irmãos ali em Pelotas, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles nesse momento, Senhor. Protegendo, livrando, Senhor, de todos os males, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que cuida dos Teus filhos, Senhor. Lembramos dos irmãos ali, Senhor, em Salto Jacuí, Senhor. Abençoa nossos irmãos ali, Senhor. Colocamos diante do Senhor. O Senhor sabe, cuida de cada um, Senhor. Eu lembro da nossa irmã, Senhor, lá em Garibaldi, Senhor, que também conta com nossas orações. Pedimos que o Senhor ajude a Tua serva, Senhor. Fortaleça nesse momento, dando, Senhor, força, ânimo, Senhor. Que ela, Senhor, possa servir a Ti, Senhor, cada vez melhor, Senhor. Ó Deus, lembramos desse momento do encontro de pastores, Senhor, que está se aproximando nesta hora, Senhor. Pai, estamos numa expectativa e cremos que o Senhor nos ajudará, Senhor. Abençoa o pastor Jonas, Teu servo, Senhor, anfitrião desse encontro. Que o Teu servo tenha força, graça, saúde, Senhor, juntamente com a administração, Senhor, teus filhos, os diáconos daquela igreja, cada irmão, Senhor, as cozinheiras, Senhor, estão diante do Senhor. Pai, com todo o seu trabalho e dedicação para alimentar os Teus filhos, Senhor, elas precisam de força, Senhor, e nós colocamos cada uma delas em Tuas mãos. Este momento de oração é especial, Senhor. Eu oro, Senhor, por nossa viagem, Senhor, que o Senhor nos guarde no nosso caminho. Já tem sido orado, mas nós colocamos diante do Senhor cada irmão, Senhor, que vai estar aqui, Senhor, de longe, acompanhando, que cada um deles, Senhor, possa ser guardado. Abençoa a igreja aqui, Senhor.
Pai, cuida, Senhor, dos nossos anciões, ó Pai. Cada um deles possa ser fortalecido, curados. Que possamos ir, Senhor, e retornar com saúde, com força. Cada obreiro, Senhor, cada pastor que vai se deslocar ali, Senhor, que eles possam ser guiados por Ti, sustentado, Pai. Ó Senhor Jesus, Te agradecemos ao Senhor, Pai, por a Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco. Bom é o Senhor, Pai, e maravilhoso. Aceite cada oração, Senhor. Cada petição nessa noite está diante do Senhor. Cada palavra, Senhor, que foi falada, Senhor. Essas páginas da mensagem que foi lida, Senhor, que possa ser vivificada nos nossos corações. É o Senhor nos ensinando, nos mostrando que precisamos, Senhor, estar alinhado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor venceu Satanás, foi através da palavra, Senhor. Nós venceremos através da palavra. Não é um homem, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. É o Senhor que vence. É o Senhor que anima. É o Senhor que encoraja. Oh Deus, dá-nos, Senhor, mais, Senhor, do Teu Espírito Santo. Encha nossos corações, Pai. Todo humanismo, Senhor, tudo aquilo que impede o Senhor nos ajudar, nos abençoar. Que possamos, Senhor, ser mais fiel a Ti, Senhor. Que possamos ser mais amorosos, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo que não agrada ao Senhor. Dá-nos a Tua humildade, Senhor. Não a humildade fabricada, Senhor, mas a humildade que vem do Senhor, a Tua, Senhor. Dá-nos a Tua natureza, Senhor. É o que nós precisamos para viver, Senhor. Aleluia. Continue agradecendo a Deus. Continue louvando ao Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, representando uma parte da Tua igreja, Senhor, um membro do Teu corpo, ó Pai. Embora em números pequenos, Senhor, pessoas simples, ao qual ama muito o Senhor, ó Pai, o qual os joelhos só se dobram para Ti, Senhor. As orações, Senhor, são para Ti, Senhor. A sinceridade do nosso coração, Senhor, é somente para o Senhor, ó Pai, o qual comprou cada um de nós, Senhor. Pagou um preço justo, Senhor, sofrido. E nós o agradecemos, ó Pai. Nós não teríamos saída, Pai, sem merecer, Senhor, essa graça, essa bondade. Por isso hoje podemos estar aqui com amor, Senhor, com gratidão no nosso coração, com a confiança de ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por esse sinal que nos acompanha, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é a força da nossa vida, ó Pai. Nós nunca nos cansaremos de dizer isso, Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa confiança está em Ti, ó Pai. Não confiamos em homem, não confiamos em nós mesmos, Senhor, mas somente ao Senhor entregamos nossa vida, entregamos nossas almas, ó Pai, entregamos nossos desejos e confiamos ao Senhor, ó Pai.
crendo, ó Pai, que é um processo, e cada dia, Senhor, o Senhor tem nos mostrado isso. Quando aquele ouro for lapidado e estiver pronto, Senhor, ele não estará mais aqui, ó Pai. E esse tempo vai chegar, Senhor. Nós almejamos por esse dia, ó Pai. Nós esperamos por esse dia, nós vivemos por este dia, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, fortalecer esse desejo, ó Pai, essa confiança todos os dias de nossa vida, ó Pai. Que quando nós acordar, Senhor, esse desejo acorde junto, Senhor. Ó Deus, como somos dependentes de Ti, Senhor. Inclina Teus ouvidos a nossas orações, ó Pai. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos, Senhor, protetora, Pai. A viagem do nosso pastor, Senhor, nós entregamos aos Teus cuidados, ó Pai. Que ele possa ir e voltar, como nosso irmão disse, Senhor, guardado pelas Tuas mãos. Que possa voltar, Senhor, regozijando, alegre, contente. Que possa trazer uma porção a mais à nossa igreja, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos, Senhor, esses pedidos de oração em Tuas mãos, Senhor. Uma Maria, Senhor, qual pede oração em seu favor, está diante do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é o grande curador e libertador, Senhor. Dá saúde e força para Tua serva, Senhor. No glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor continue conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cante nesse momento: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Graças a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, cada irmão. E assim nós vamos voltar para os nossos lares, abençoados por Deus, recompensados. Creia na sua oração. Amém? Você pediu, você confia e você terá a resposta da sua oração, porque você entregou a Ele, crendo que Ele tudo pode fazer por você. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos voltar aos nossos lares e que a graça de Deus esteja com todos. Cumprimente seu irmão e assim estamos despedidos, no nome de Jesus Cristo.